Pessoal, eu tô gravando essa videoaula para falar com vocês sobre o tema da segunda semana do volume 5 dos PETs aí, né? E a segunda semana para o sexto ano traz o seguinte tema: leitura e interpretação de mapas, né? Na primeira semana a gente já viu um pouco sobre a história dos mapas, alguns tipos, né? Esse volume 5 aí a gente vai trabalhar com os mapas. E essa semana, então, a gente vai falar sobre a leitura e a interpretação deles, né? Porque não basta você saber o que é o mapa, né? Você tem que saber lê-lo, né? Porque e interpretá-lo, né? Porque senão ele não vai ter finalidade alguma para a pessoa que está utilizando ele, né? Para que ele tenha uma utilidade, uma finalidade concreta, para quem vai usá-lo, vai utilizá-lo, tem que saber fazer a leitura, né? E a interpretação daquele mapa. Porque, inclusive, existem mapas de diferentes tipos, né? Existem mapas com diferentes, que estavam passando diferentes informações, né? Existe mapas que falam sobre população, existem mapas que falam sobre características físicas, como vegetação, clima, relevo, é, hidrografia. Existe mapas que falam sobre economia e por aí vai, né? Então existe mapa praticamente sobre tudo. E então nessa gama enorme de informações que se tem, né, é de suma importância saber ler e interpretar os mapas, né? Mas não basta isso não, né? Não basta a pessoa saber ler e interpretar o mapa, mas na hora dele ser confeccionado, ou seja, quem que vai fazer aquele mapa, quem que vai é, confeccionar ele mesmo, não prestar atenção nessas normas que existem, né? Para que ele possa ser interpretado e lido de uma forma correta. Então, quem confecciona, ou seja, quem faz o mapa, também tem que se preocupar com isso, né? Na semana passada eu falei para vocês que os mapas antigos, né, quando surgiu os mapas, eles eram mais desenhos das observações que eram feitas pelas aquelas pessoas que fizeram aqueles mapas, né? Inclusive elas colocavam alguns figuras e tudo mais. Com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, houve uma evolução na cartografia aí, né, e consequentemente, obviamente, na confecção dos mapas. E aí começou a se desenvolver técnicas para se confeccionar, ou seja, para se fazer os mapas. Hoje, quem confecciona um mapa não é. Ele não pode confeccionar um mapa sendo apenas um desenho daquilo que ele observou. Obviamente que não. Hoje em dia existem regras, regulamentações, né, que foram desenvolvidas para melhorar exatamente essa leitura e essa interpretação desses mapas, né? Se a gente pega os mapas antigos, os primeiros mapas, muitos deles é muito difícil da gente saber o que está falando naquele mapa, fazer uma leitura do que aquele mapa está querendo nos passar, né? Justamente porque não existia essas regulamentações, essas regras que existem hoje, né? Hoje não, hoje, a não ser que o mapa foi feito de uma forma equivocada, a não ser que quem fez aquele mapa não se utilizou dessas regras existentes, desses elementos que tem que compor o mapa. Se a pessoa se utilizou desses elementos todos que compõem o mapa de forma correta, né? Essa pessoa, esse mapa, ele pode ser lido e interpretado de uma forma correta. E aí depende da pessoa que está utilizando ele saber lê-lo e interpretá-lo, né? Então, houve essa mudança aí, ao passar dos anos, uma evolução que a gente pode falar na confecção e na leitura e interpretação dos mapas, ok? Aqui, pessoal, como vocês podem observar, é um mapa do Brasil físico, ou seja, é um mapa que traz o relevo, nesse caso, do Brasil.
E aí eu vou mostrar para vocês, é, cada elemento desse mapa. Aqui em cima, aqui, ó, onde eu tô com o dedo aqui, ó, onde tá escrito Brasil Físico, é o título desse mapa. Obviamente que vocês podem pensar que o título é uma coisa boba no mapa, mas não é. Se o mapa vem sem título, ele já vem sem um elemento fundamental, né? Porque vocês lembram que a gente falou que o mapa, ele tem vários mapas mostrando vários tipos de coisas. Então, se ele não trouxer um título, como que eu posso saber o que está sendo o que é para ser lido, né, naquele mapa? Qual que é o objetivo daquele mapa? Então, o título é de suma importância. Aqui é a fonte que indica quando e por quem. Tá muito pequeno, não tá dando para vocês observarem por aí, mas a fonte ela indica quando e por quem o mapa foi elaborado. Isso é importante também, principalmente quando ele foi elaborado, né? Por exemplo, se a gente trouxer mapas que fala de evolução na população, né? Mudanças na população, evolução econômica e coisas do tipo, é de suma importância a gente trazer essa informação aí de quando. Aqui a orientação, pessoal, vocês podem estar vendo aí uma rosa dos ventos, né, indica a direção que o mapa foi elaborado. A orientação dentro do mapa ela é de suma importância também, até porque o próprio mapa, dependendo esse mapa não, porque é o mapa físico, ele traz uma informação do relevo brasileiro, mas vai haver mapas que você vai poder se orientar por eles, ou seja, você vai poder se localizar dentro de um determinado lugar através daquele mapa. Então, se o mapa não tiver uma orientação nele, como que você vai se orientar se o próprio mapa não tem essa orientação? Então, fica difícil, né? Quase que impossível. Então tem que existir essa orientação também dele dentro dos mapas. É uma rosa dos ventos que vai sempre existir ali no mapa, que é a orientação dele. A legenda, pessoal, é de suma importância a legenda que está aqui, ó. A legenda indica o que significam as cores ou símbolos que são usados no mapa. A legenda pode ser cor, pode ser símbolo. Nesse caso aí do mapa físico do Brasil, que traz o relevo brasileiro, está em cores, né? E para mapa físico que traz relevo de qualquer lugar, isso é regra, vai ser assim, cores. E aí vocês podem observar que tem cores mais claras aqui, ó, verde, e aí vai partindo de cores mais claras para as cores mais escuras, de um verde mais claro, depois para um amarelo, um vermelho mais claro, até chegar a um vermelho mais escuro. Isso significa o seguinte: onde que tá as cores mais claras aqui no mapa são os lugares de menor altitude. Em contrapartida, os lugares de cor mais forte são os lugares de maior altitude, né? No caso nosso relevo, ele não tem uma grande altitude assim, né? A gente não tem cadeias montanhosas e tudo mais. Então a gente vai até a cor vermelha aí. Vai ter lugares que vai ter até a cor preta mesmo, indicando uma altitude, altimetria muito alta desses lugares. Aqui tem uns números, né? Aqui 8 metros e 100, depois 200, 500, 800, 1.200 e acima de 2.000, né? Então essa no caso a altitude, porque esse é um mapa físico. Aqui embaixo a escala que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida, né? A gente tem aí, vou descer aqui só para explicar para vocês a escala. A gente tem as escalas gráficas, que é essa. Eu não gosto de utilizar ela, eu prefiro utilizar a numérica. A escala gráfica ela é representada de forma semelhante a um pequeno régua, né? Para saber a escala aplicada no mapa, não é preciso fazer nem cálculo, não. Basta a gente observar os números indicados em quilômetros ou metros. No caso aqui, ó, a cada 1 centímetro tem 2 quilômetros. Olha lá. De 0 a 1 centímetro foi 2 quilômetros. De 1 a 2 centímetros foi 4 quilômetros. De 2 a 3 centímetros, 6 quilômetros. Assim vai. Já a escala numérica, que é essa aqui, ó,
Vocês estão observando aqui, ó, 1 para 10 mil. O que significa isso, gente? O 1, que é esse numerador, né, é a medida no mapa. E o 10 mil aqui, que é o denominador, que vem depois dos dois pontinhos, é a área real. Então, se eu pegar, suponha que a tela do computador aqui seja um mapa. E tá lá de 1 para 10 mil, né? E aqui está representando um lugar. Suponha que Prados esteja aqui nessa tela, né? E tá com esse 1 para 10 mil. O que significa? Que cada 1 centímetro dessa tela, desse computador aqui, cada 1 centímetro aqui, representa 10 mil. Aí, geralmente tem que fazer a mudança, mas geralmente representa 10 mil quilômetros no real, né? É como se eu pegasse e representasse dentro de 1 centímetro, de a cada 1 centímetro desse mapa aqui, nessa tela, eu representasse 10 mil quilômetros, ok? Então, o 10 mil corresponde ao real e o númerozinho, nesse caso aqui é o 1, corresponde ao mapa em si, né? Por exemplo, ao observar uma escala, pessoal, só de eu ver a escala, é só eu fazer as contas, que eu vou ter o tamanho real daquele lugar sem mesmo ter ido ali naquele lugar, né? Suponha que, igual a gente está supondo que aqui seja um mapa de Prados, né? A tela do computador aqui, com essa escala aí, de 1 para 10 mil. Então, suponha, aí aqui no caso, cada 1 centímetro vai representar 10 mil quilômetros da nossa cidade, né? Uma suposição, obviamente. Então, suponha que essa tela aqui do meu computador tenha 5 centímetros, suponha. Se ela tem 5 centímetros, se cada 1 centímetro é 10 mil quilômetros, quantos quilômetros vai ter Prados? 50 mil quilômetros. Porque se tem 5 centímetros e a cada 1 centímetro é representado 10 mil, total dá 50 mil, né? Então daria 50 mil quilômetros, né? Então, sem mesmo eu ir naquele lugar, eu posso saber o tamanho do lugar só de observar a escala. Escala, gente, não preocupem se tiver um pouco de dificuldade. Se tiver dificuldade, pode tirar a dúvida comigo. Escala, para quem nunca trabalhou com escala, ela a primeira vez que você trabalha com escala, ela é um pouco confusa, mas com o tempo vocês pegam, né? Por exemplo, quanto maior for esse número aqui dentro do mapa, menor vai ser a realidade, vamos dizer assim, vai tá retratando menor a realidade dentro do mapa. Então, quanto maior esse número aqui, menor eu falo que é a escala. Por quê? Por exemplo, se a cada 1 centímetro tá 10 mil aqui, suponha que fosse 100 mil. Então, a cada 1 centímetro, eu teria que representar 100 mil quilômetros. Então, eu perderia muito o foco da realidade das coisas, porque é muito mais difícil, obviamente, eu colocar representando de uma forma reduzida. É muito mais difícil eu colocar 100 mil quilômetros dentro de 1 centímetro do que 10 mil quilômetros dentro de 1 centímetro, né? Então, quanto mais a área real eu tiver que colocar dentro de um espaço, né, único, quanto maior for esse denominador, significa que o mapa ele tem uma escala muito pequena e que então ele foge muito da realidade, ou ele reduz muito a realidade. E aí eu perco muito a fidelidade com a realidade, né? Mas alguns lugares, por exemplo, o nosso país, né, o Brasil. O Brasil, ele é um país de dimensão continental, né? Então, para representar o nosso país num papel, num mapa, ou seja, num mapa, é muito difícil eu fazer escala grande, né? Porque eu teria que ter um mapa muito grande, né? Então, como a gente não tem, por exemplo, no livro de vocês, né? No livro didático vai trazer mapas do Brasil.
No livro didático de vocês sempre vai ter escala ali pequena. Por quê? Porque tem que representar muita coisa do real, né? Que o nosso território é muito grande, numa folha, né? A4, ou até menos que isso. Então, realmente isso também tem a ver com o lugar, né? O tamanho do lugar. Por exemplo, se eu precisar de representar uma carta topográfica, né? Que representa geralmente casa, né? Ela pode ter uma escala maior. Por quê? Porque uma casa é menor. Então é mais fácil representar uma casa dentro de um papel, né, ou dentro de um mapa, do que um país inteiro, do que um continente, ok? Mas, como eu disse para vocês, escala é um pouco confuso para quem está começando, né? Primeira vez vocês vão ver isso, vocês estão no 6º ano. Mas não preocupe que não é bicho de 7 cabeças também não, ok?